Boa noite, damos boas-vindas a todos os que nos acompanham. Pedimos a Deus que abençoe cada um de nós nessa empreitada. Vou passar aqui a expor, o nosso projeto e que Deus abençoe a todos os que nos ouvem. Começamos hoje, nesta noite, o nosso projeto Emaús. E comecemos, então, explicando o episódio registrado no Evangelho de Lucas, a partir do qual nos inspiramos para lançar esse canal no YouTube e esse projeto de ensino a partir das Sagradas Escrituras. Então, comecemos com a leitura do Evangelho de Lucas, capítulo 24, com os versículos de 13 a 27. Exatamente nessa passagem encontraremos o episódio dos dois discípulos indo de Jerusalém até a aldeia de Emaús. Lendo então Lucas 24, 13 a 27. Estamos aqui no domingo da ressurreição. E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. Iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados para que o não conhecessem. E ele lhes disse: que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós? E por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém e não sabes as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E ele lhes perguntou: quais? E eles lhe disseram: as que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi homem profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, e já é hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e, não achando seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém a ele não o viram. E ele lhes disse: honestos e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? E, começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Queridas irmãs, queridos irmãos, todos que nos acompanham, Jesus já havia ressuscitado e ele passou a acompanhar esses dois discípulos que, muito desanimados, muito tristes, no domingo da ressurreição, saíram de Jerusalém e se dirigiam a essa localidade chamada Emaús, cerca de 11 quilômetros distante de Jerusalém. Eles estavam tristes, desanimados, por quê? A esperança que eles e muitos outros haviam depositado na pessoa de Jesus Cristo, aparentemente, essa esperança tinha se dissipado. Jesus tinha sido morto, já havia alguns relatos da ressurreição, como aqui comentamos, já lemos aqui, mas eles ainda não acreditavam, não era essa a esperança deles. E Jesus, então, diante dessa atitude deles, Jesus os repreende. Olha, vocês são tolos, vocês estão
coração de vocês é demorado para crer. E o próprio Jesus passou a explicar, a partir das Escrituras, do que chamamos de Antigo Testamento, o que elas diziam a respeito dele, Jesus. Queridos irmãos e irmãs, eu não tenho dúvida de que Jesus, a revelação de Deus Filho, é o principal assunto de toda a Bíblia Sagrada. Mais adiante, eu não vou ler toda a passagem, é um pouco extensa. Depois que eles ouviram a exposição de Jesus, prosseguiram até Emaús e lá insistiram para que Jesus ficasse com eles. E Jesus, então, ficou com eles mais um tempo. E, ao comerem pão, Jesus pegou o pão, deu graças, e a partir daquele momento eles viram que era Jesus. Só que aí Jesus desaparece e eles se deram conta que tinham visto Jesus Cristo ressuscitado. Tinham visto e ouvido e sido ensinados por Jesus após a ressurreição. Então, a tristeza acabou, o desânimo se esvaiu, eles ficaram extremamente jubilosos e voltaram a Jerusalém para encontrar os 11 apóstolos e outros discípulos que também estavam ali reunidos. E a partir, então, desse encontro, eles contaram que tinham visto Jesus e outros contaram também que já o tinham visto. E passou a ler a sequência desses eventos narrados aqui a partir do versículo 36. Estava lá a turma, então, reunida, eu vi Jesus, o outro contando, eu também vi, e repartindo os relatos, versículo 36. E falando eles destas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes, paz seja convosco. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam algum espírito. E ele lhes disse, por que estáis perturbados e por que sobem tais pensamentos aos vossos corações? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, pois o espírito não tem carne nem ossos, como vede que eu tenho. E dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. E não crendo eles ainda, por causa da alegria, estando maravilhados, disse-lhes, tendes aqui alguma coisa que comer? Então eles apresentaram-lhe parte de um peixe assado e um favo de mel, o que ele tomou e comeu diante deles, e disse-lhes, são estas as palavras que eu vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. A lição iniciada e parcialmente ministrada por Jesus no caminho de Emaús, aqui ganha uma espécie de confirmação e versão sintética. Jesus reafirmou aqui que a lei de Moisés, os salmos e os profetas foram escritos para que dessem testemunho acerca dele, Jesus. E o versículo 45 é muito revelador, abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Pessoalmente, eu tiro daqui várias conclusões. A essência do que nos interessa é todos os livros da Bíblia Sagrada, inclusive os livros que compõem o chamado Antigo Testamento, foram escritos, inspirados pelo Espírito Santo, para nos revelar, nos levar a conhecer mais e mais de Jesus. Então, queridos irmãos e irmãs, a ideia, o propósito desse nosso projeto Emaús é ensinar a respeito de Deus Filho, a respeito de Jesus Cristo, a partir das Escrituras do Antigo Testamento. E o nosso objetivo não é apenas conhecer os textos da Bíblia e ler ali sobre Jesus. Nosso objetivo é conhecer a pessoa de Jesus. Em João 17,3, Jesus afirma o seguinte, João 17,3, e a vida eterna é esta, que
que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviastes. Ora, vida eterna é conhecer a Deus, Deus Pai, conhecer Jesus. Mas o próprio Jesus também já deixou muito claro: ninguém vem ao Pai senão por mim. A maneira de conhecer o Pai é conhecer o Filho. Então, a vida eterna é esse nosso relacionamento com Jesus, é conhecê-lo mais e mais, é amá-lo, é segui-lo, é viver a vida semelhante à vida dele. Na verdade, como diz o apóstolo Paulo, em Gálatas, logo não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Então, queremos, a partir das Escrituras e a partir do ministério revelador do Espírito Santo, queremos ser conhecedores profundos do nosso amado Mestre, para sermos transformados à imagem, ao caráter dele, e também crescermos nas mesmas obras que ele fazia. Em Mateus 10, 25, está escrito o seguinte: basta ao discípulo ser como o mestre e o servo como seu senhor. Poderia até citar outros textos que nos ensinam isso. Deus nos chama para que sejamos transformados à imagem e semelhança de Jesus, o mesmo caráter do Mestre. Na verdade, é além a vida de Jesus plantada e implantada em nós. Agora, por que então das Escrituras? Porque a palavra de Deus é poderosa para cumprir o propósito para o qual ela foi enviada. Em Isaías 55:11, nós lemos o seguinte, Isaías 55:11. Assim será a minha palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para o que a enviei. Queridos irmãos e irmãs, o Espírito Santo, ele é o Espírito da verdade, ele foi enviado para dar testemunho de Jesus, e é esse Espírito que agiu nos autores sagrados, é esse Espírito que inspirou Moisés e os escritores do Antigo Testamento a escreverem a palavra de Deus. Mas a missão do Espírito Santo sempre teve como foco a pessoa, a revelação da pessoa de Jesus Cristo, Deus Filho. Por isso que o Antigo Testamento está cheio de revelação de Cristo. É o Espírito Santo já antecipadamente cumprindo a sua missão, que está descrita no Evangelho de João, como vamos ler na sequência. Ele veio dar testemunho, ele conhece Jesus, ele pode revelar quem é Deus Filho, quem é Jesus, e ele fez isso em grande medida através dos escritos sagrados que ele mesmo inspirou. E a palavra de Deus não volta vazia. Eu tenho certeza, vou dizer isso com tranquilidade e paz no coração, mas com profunda certeza. Quando ouvimos, quando lemos, quando recebemos a palavra de Deus como palavra de Deus revelada, não como palavra de homens, ela muda a nossa vida. Aliás, ela é tão poderosa que Pedro, na primeira carta dele, 1 Pedro 1:23, essa palavra nos gera de novo, produz em nós um novo nascimento e nos coloca em um processo contínuo de libertação e transformação, de redenção. 1 Pedro 1:23, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. É o objetivo deste projeto que nós experimentemos essa nova vida, que a vida de Jesus seja gerada e cresça em nós através da palavra de Deus. Mais ainda, um terceiro e tal, todos esses objetivos são igualmente importantes. Eu não consigo dizer qual que é mais importante, todos são igualmente importantes. Nós vivemos uma época de muito engano. A operação do engano do inimigo está atingindo níveis sem precedentes na história. E o único remédio, o único caminho para que nós, cristãos, Igreja de Jesus,
não sejamos capturados, não sejamos derrotados pela operação do engano, está descrito em 2 Tessalonicenses 2:9 a 11. Eu vou ler aqui e comentar, porque esse texto é crucial e tem tudo a ver com um dos grandes objetivos desse nosso projeto. Então, passo a ler 2 Tessalonicenses 2:9 a 11. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Vou repetir isso aqui. Porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por esse motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro ou do engano, para darem crédito à mentira. Queridos irmãos, queridas irmãs, Jesus é a verdade, literalmente, com artigo definido, João capítulo 14. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 17, versículo 3, versículo 17, João 17, 17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. Então, quando nos atiramos a esse projeto de conhecer mais e mais Jesus, de sermos mais e mais transformados à imagem e semelhança do Mestre, de sermos gerados de novo, e sermos capazes de fazer obras iguais às de Jesus, está lá em João 14, e até maiores. Para isso tudo, precisamos do Espírito da verdade e da palavra da verdade. Então, estudar, aprender de Jesus com a operação do Espírito Santo, e a partir do estudo das Escrituras Sagradas, da palavra da verdade, isso, além de toda a transformação e de todo o poder que isso vai liberar na tua vida e na minha, isso vai nos livrar do engano. Porque Jesus é a verdade, vamos amá-lo mais e mais. A palavra de Deus é verdade, vamos conhecer a palavra e, através dela, Jesus, e amaremos mais Jesus, amaremos mais a palavra de Deus, e eu afirmo tranquilamente que todos nós, os que de coração aberto, de corações sedentos pela verdade, pelo Senhor e pela palavra, nos atirarmos a esse projeto, seremos transformados, experimentaremos mudanças miraculosas, poderosas em nossas vidas, e mais, seremos invencíveis pelo inimigo, seremos inalcançáveis pelo engano, seremos firmados na rocha inabalável, que é o Senhor. E não cairemos nos enganos do inimigo, que estão varrendo a humanidade com um poder de convencimento maligno cada vez maior. Não é o meu tema discorrer sobre isso, mas esse projeto, Emaús, nos coloca nesse caminho. Qual é, então, assim, a ideia básica? Ora, todos nós somos cristãos, todos nós somos discípulos de Jesus e estamos nessa peregrinação, nessa caminhada. Então, sejamos abençoados com a graça de Deus, como foram aqueles dois a caminho de Emaús. Sejamos ensinados por Jesus, sejamos ensinados pelo Espírito Santo, aprendamos a partir da palavra de Deus. Outros irmãos vão nos ajudar aqui na exposição. Ao final dessa minha palavra de abertura, alguns dos irmãos aparecerão aqui na tela e poderão também fazer algum comentário, caso queiram, mas já adianto que, a princípio, nossas transmissões serão a cada 2 semanas, e, portanto, a próxima transmissão será no dia 14, mesmo horário, mesmo canal, mesmo link, e assim continuaremos a cada 2 semanas. Quem sabe, mais adiante, dependendo aí de quantas pessoas Deus mover e mobilizar o projeto, poderemos, em algum momento adiante, passar para termos transmissões semanais. Adianto que todas as ministrações já estão sendo e serão gravadas, estarão imediatamente disponíveis no YouTube e outras mídias que depois a nossa equipe de apoio tecnológico vai explicar melhor.
Gostaria, então, de prosseguir, depois dessas palavras de abertura sobre o projeto. Eu quero compartilhar com vocês, então, 2 exemplos, um da lei de Moisés e um dos Salmos, em que escrituras do Antigo Testamento já nos falam do nosso amado Jesus. Antes de encarnar, ele já era Deus, ele já existia, ele já agia, ele já tinha entrado em contato com a nossa raça. Então, comecemos com o episódio da criação. Os textos que trabalharemos em paralelo é Gênesis capítulo 1 e João capítulo 1 e também um trecho de Colossenses capítulo 1. Vamos lá para o Gênesis, então, Gênesis 1, verso 1, primeiro versículo da Bíblia, e vamos aqui começar a expor sobre Jesus a partir da lei de Moisés, como Jesus fez com aqueles discípulos. Primeiro versículo da Bíblia. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Agora, comparemos isso com João, Evangelho de João, capítulo 1, versículos 1 e 2. João, capítulo 1, versículos 1 e 2. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Aliás, João 1, de 1 a 4. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada que foi feito se fez. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. João 1, de 1 a 3. E esse verbo, então, é Jesus, porque lemos no versículo 14, aqui nesse mesmo capítulo de João, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Bom, o meu ponto aqui é que Jesus, aqui é descrito em João como verbo, na verdade a palavra é logos, é porque em português, se traduzisse do princípio era a palavra é uma expressão feminina, e ficaria estranho associar Jesus com uma expressão feminina. Então, os nossos autores aqui, os tradutores, na verdade, tradutores, né, optaram por usar verbo no sentido de um sinônimo de palavra. Então, todas as coisas foram feitas através, ou na verdade, pelo verbo divino. E sem o verbo, nada do que foi feito se fez. E o verbo é Jesus, porque no verso 14 já lemos, o verbo se fez carne e habitou entre nós. A leitura cuidadosa do capítulo 1 de Gênesis vai deixar claro, através de detalhes, que a Trindade participou da criação, em especial da criação do homem. Mas, quando lemos aqui em comparação com João capítulo 1, fica claro que a segunda pessoa, que chamamos de Deus Filho, aqui descrito como o Logos, né, o Palavra, teve um papel especial. Tanto é assim que, se você ler os seguintes versículos do Gênesis 1, versículo 3, 6, 9, 11, 14, 20 e 26, 27, você verá que o processo criativo é "e disse Deus". Deus fala. Então, é a expressão do Logos, da palavra de Deus, portanto, a expressão ativa do Filho. Ele é o Logos, ele é o Palavra. E a criação vem pela palavra falada por Deus. Haja luz, e a luz foi chamada à existência. E assim todo o relato da criação. Quais as implicações disso? Muitas. O Jesus, sobre quem lemos nos evangelhos, ele é Deus Filho eterno.
antes de tudo, antes da criação. Essa expressão no princípio do Evangelho de João provavelmente seja muito, esse no princípio é muito antes daquele no princípio de Gênesis, porque me parece que no Gênesis, no princípio, é o princípio da criação. Aqui em João, no princípio, é eternidade para trás, que eu nem sei quando é que é isso. Pelo menos me parece que é esse o ponto. Mas, independente disso, Jesus é criador. E ele mesmo faz afirmações, ele, Jesus, tremendas. Se você ler João 8,58, o pessoal está falando de Abraão, e Jesus diz o seguinte: antes que Abraão existisse, eu sou. Ou seja, Jesus vivendo aqui, Jesus que foi criado lá em Nazaré e tudo mais, ele tinha consciência de quem ele era. E ele diz: antes que Abraão existisse, eu sou. Ele sabia de quem ele era. E ele é o Criador de todas as coisas. Mais ainda, Colossenses 1, 13 a 17, nós vamos ler essa mesma verdade acrescentada de outros aspectos assim impressionantes. Colossenses 1, 13 a 17. Falando de Jesus, o qual nos tirou da potestade das trevas, ou do império das trevas, e nos transportou, falando de Deus, para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Aqui está falando de Jesus, o sangue e a redenção, né? Versículo 15, qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem por ele. Ora, tudo foi criado nele, por ele e para ele. Jesus, então, ele é o centro da criação, assim como ele é o centro final da história, porque está lá em Efésios capítulo 1, que na dispensação da plenitude dos tempos, Deus tornará a reunir todas as coisas dos céus e da terra debaixo de um único cabeça, que é Jesus. E mais, ele é criador não só do mundo visível, da Terra, dos astros, dos planetas, das galáxias. Ele é o criador das coisas não visíveis, ele também é o criador dos seres espirituais, dos anjos, por exemplo, das coisas visíveis e invisíveis. Ele é criador de tudo que foi criado. Volto a dizer, quando lemos Gênesis 1, com atenção aos detalhes, a Trindade participou, mas o principal agente foi o Filho. E mais, tudo subsiste por ele e através dele. Ele não só criou, como ele sustenta todas as coisas pelo seu poder. Por que que os átomos não se desintegram se lá dentro do núcleo do átomo, exceção do hidrogênio, tem 2 ou mais prótons, que são cargas positivas que se repelem? Todo átomo devia explodir. Porque próton, carga positiva com carga positiva, se repele e tinha que explodir, mas não explode. Há uma força que os mantém coesos. Jesus é o poder, ele é a força, é ele que mantém as coisas existindo. Ele não só criou, como sustenta a existência de todas as coisas visíveis e invisíveis. Agora, que implicações isso tem para a sua vida e para a minha? Porque um dos nossos objetivos desse projeto é que essa palavra nos transforme. Bom, primeiro, isso é uma tremenda revelação para consolo. Eu e você e todos os seres humanos fomos criados por Jesus com propósito, com amor, com poder.
para cumprir uma finalidade sublime junto com ele e nele. E mais tudo foi criado nele. Se apartar de Jesus é se apartar do poder criador, é se apartar da fonte da vida, é tomar o caminho que leva à morte eterna. Ele é o autor da vida, ele é a vida, ele é o autor da criação, ele é o sustentador da criação. Meu irmão, minha irmã, ou você que não é cristão e me ouve, saiba disso. Se você, o único caminho que te leva a um pleno significado na vida, a uma plena concretização de todo o propósito para o qual você existe, é em Cristo, é em Jesus. E mais, não tem nada nem ninguém maior do que ele. Quem tenta reduzir Jesus a um pequeno personagem da história, obscuro, que depois eles inventam mil explicações por que Jesus, tão pequeno, tão obscuro, se tornou o centro da história humana, na verdade, o centro da eternidade, é porque não entendeu quem é Jesus. Ele é Deus, soberano, criador, sustentador. Então, ele pode me sustentar. Ele pode te sustentar. Ele pode me resgatar. Eu quero viver minha vida com ele, nele e para ele. E aí as possibilidades da vida não terão limites. Não terão limites. Porque estaremos inseridos, unidos a ele. Redentor, criador, sustentador de todas as coisas. Então, quando lemos os relatos da criação, Jesus não só estava lá, ele agiu. Ele é criador. Então, um exemplo da lei de Moisés. Vamos agora ver também um exemplo de Jesus no Antigo Testamento, em um salmo. Trago aqui, então, o Salmo 40, versículos de 7 a 11. Salmo 40, versículos de 7 a 11. Passo a ler, então. Salmo 40, 7 a 11. Então disse: Eis aqui venho, no rolo do livro de mim está escrito. Deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Preguei a justiça na grande congregação. Eis que não retive os meus lábios, Senhor, tu sabes. Não escondi a tua justiça dentro do meu coração, apregoei a tua fidelidade e a tua salvação. Não escondi da grande congregação a tua benignidade e a tua verdade. Queridos irmãos e irmãs, comecemos aqui então no versículo 7. Então disse: Eis aqui venho, no rolo do livro de mim está escrito. Provável referência ao rolo do livro da lei de Moisés, que era o livro por excelência do povo de Deus. E acabamos de ler que a lei de Moisés fala sobre Jesus, Moisés escreveu sobre Jesus. Aliás, o próprio Jesus afirmou isso. Moisés escreveu sobre ele, Jesus. Está lá no Evangelho de João. O versículo 8. Deleito-me em fazer a tua vontade, ó meu Deus. A vida de Jesus foi fazer a vontade do Pai. Jesus dizia que ele só fazia o que ele via o Pai fazer. Ele só falava aquilo que ouvia do Pai. E no Getsêmani, naquele momento da pior agonia dele, ele disse: faça-se a tua vontade e não a minha. Você pode encontrar em João 5,19, em João 12, vamos primeiro ler João 5,19, quando Jesus fala que ele só fazia o que
agradava ao Pai. João 5:19. Vamos ver aqui. Mas respondendo, Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade vos digo, que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma se o não vir fazer o Pai. Porque tudo quanto ele faz, o Filho faz igualmente. Jesus só fazia o que ele viu o Pai fazer. Naturalmente, agradava ao Pai. E em João 12, 49 e 50, Jesus estende essa afirmação também às suas palavras. Lemos o seguinte, João 12, 49 e 50. Porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, ele me deu mandamento sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de falar. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, o que eu falo, falo como o Pai me tem dito. Então, voltando aí ao Salmo 40, Jesus fez a vontade do Pai em tudo. Jesus em tudo agradou o Pai. Por isso que tanto no batismo como no Monte da Transfiguração, o Pai deu testemunho. Esse é o meu filho, em quem eu me alegro. Por que o Pai se alegrava em Jesus? Porque Jesus fazia tudo que agradava ao Pai. Então, quando diz aqui no Salmo, versículo 8, Salmo 40, versículo 8, deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus, e esse é Jesus, o único que fez toda a vontade do Pai durante toda a vida, em tudo. E quando diz aí também, no final do versículo 8, a tua lei está dentro do meu coração, Jesus também é essa pessoa que tinha a lei no coração. Por quê? Por exemplo, quando ele foi enfrentar o inimigo no deserto, Jesus tinha a palavra de Deus guardada no coração. E aos 3 ataques do diabo, Jesus repeliu cada um deles com a palavra de Deus guardada onde? Não estava num rolo. Jesus não levou uma Torá, aquele rolo enorme para o deserto, para ali ficar. Não, ele trazia a palavra de Deus no coração, guardada. E quando o inimigo veio, ele repeliu com a palavra de Deus. E há outros exemplos na vida de Jesus. A palavra de Deus, a lei de Deus estava dentro do coração de Jesus e Jesus cumpriu integralmente. O versículo 9, preguei a justiça na grande congregação. Aqui é interessante, a palavra hebraica para congregação aqui é kahal, e é essa palavra que os judeus usam para traduzir a palavra igreja. Eu tenho aqui na minha casa um Novo Testamento em hebraico, claro que é uma tradução moderna, o Novo Testamento foi escrito em grego, mas a palavra que os judeus usaram, quando no Novo Testamento aparece igreja, eles traduzem para essa mesma palavra kahal, que é que fala aqui da congregação. É a ideia de povo de Deus, de igreja, de congregação de Deus reunida, de assembleia de Deus reunida. Então, justiça sendo pregada na grande congregação. Ora, isso é muito interessante. Se você ler Atos 22:14, quando o Ananias vai orar pelo Paulo, ele fala o seguinte, para que vejas o justo. Paulo, irmão, aí ele dá lá a missão, Deus me mandou aqui e tal, para orar, mas para que vejas o justo. Jesus é o justo, o único, verdadeiramente, perfeitamente, completamente justo. Por isso que nós somos, ao sermos inseridos nele, ao sermos unidos a ele, nós somos justificados. Ele é o justo, Jesus. Então aqui fala de Jesus, ele é o justo. É o justo revelado à grande congregação. É um tipo de Jesus revelado à igreja. Jesus se revela à igreja para que nós o conheçamos. Jesus se revela na igreja, porque ele está entre nós. E Jesus se revela através da igreja. Eu vou dizer de novo, ele se revela à igreja. Ele se dá a conhecer à noiva, a nós, a grande congregação. Ele se revela na grande congregação, porque quando 2 ou 3 estamos reunidos em nome dele, ele está entre nós. E também ele se revela através da congregação dele, da igreja dele.
porque somos o sal da terra e a luz do mundo. Então, isso aqui fala de Jesus. E quando fala de fidelidade, ora, Jesus é o sumo sacerdote, misericordioso e fiel. Deus é fiel, Jesus reflete a fidelidade de Deus no seu ministério sacerdotal, como está lá em Hebreus, ele é o sumo sacerdote, misericordioso e fiel. E salvação, aí eu me dispenso de explicar. Ele é o Salvador, o Redentor. Aqui é óbvio, salvação é só em Cristo. Mas tem uma revelação do caráter de... Aqui tem uma revelação do caráter de Jesus. Ele é justo, ele é fiel, a missão dele é de Salvador, mas também fala de benignidade e de verdade. A palavra benignidade, aqui é a palavra hebraica hesed, que significa bondade, constante amor. Talvez seja uma das palavras hebraicas cujo significado mais se aproxima da ideia da graça. Deus é bom, Deus não desiste, é o seu constante amor, é a sua benignidade e verdade. E se você lembrou, João 1,14, ele habitou entre nós cheio de graça e de verdade. Benignidade, graça, verdade. Então, aqui fala da graça trazida por Jesus e da verdade que ele representa. Graça e verdade andam juntas, não é só uma nem só a outra. E Jesus é a perfeita expressão da graça de Deus, redentora, salvadora, bondosa, benigna, perdoadora. Também é a perfeita expressão da verdade de Deus, que inclui a sua santidade, que inclui o seu juízo, que inclui sua expressão moral, de correção, de pureza. Então, Jesus é a perfeita revelação de benignidade e verdade para a igreja e, através da igreja, para o mundo. Eu digo que esse salmo aqui é um tipo, é uma revelação da presença de Jesus na igreja, a revelação do caráter de Jesus e como isso nos atinge. Ora, nós somos chamados a sermos semelhantes a ele, já lemos. Então, nós também devemos ser fiéis a Deus, devemos também sermos cheios de graça e de verdade, sem comprometer nem a verdade nem a graça, que Deus nos ajude. Então, temos que denunciar toda a malignidade desse mundo, temos que resistir aos enganos do maligno, temos que ser sal e luz, temos que ter voz profética, não podemos tomar a forma desse mundo cada vez mais estragado, porque em nós habita Jesus e ele é cheio da verdade. E nós somos, como igreja, coluna e baluarte da verdade. Jesus é verdade, a palavra de Deus é verdade. Então, nós temos que ser esse povo cheio de Jesus e cheio da palavra de Deus e não nos conformar nunca, jamais, com esse presente século tão dominado pelo diabo, tão estragado, tão destruído, tão apodrecido. Mas o outro lado é que é a bondade, a benignidade, a graça. Também temos que ser expressão da misericórdia de Deus, do apelo para que o perdido seja salvo, o coração aberto para acolher os que realmente se arrependem, dizer às pessoas, por mais destruídas que estejam, que há um caminho, que elas podem ter uma vida diferente, redimida, resgatada, transformada. Então, igualmente somos a expressão de Jesus para este mundo, que precisa ouvir boas novas de salvação, precisam ser confrontados com a verdade, para que se arrependam, mas precisam saber que é possível mudar de vida, é possível ter uma vida melhor, é possível ter uma vida limpa, digna, decente, honesta, agradável a Deus. Então, queridos irmãos e irmãs, esse trecho do Salmo 40, para mim, fala de Jesus e aqui fala dele com a igreja, fala da grande congregação, mas o foco é ele, é o próprio Jesus. E espero, com esses dois exemplos, ter ilustrado o propósito e o tom e o projeto que agora começamos. Queremos conhecer Jesus cada vez mais
melhor, profundo, sermos transformados e expressarmos esse Jesus entre nós e para esse mundo que precisa tanto da palavra profética de confronto, como da palavra do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Bom, aqui eu concluo essa primeira exposição. Estamos aqui também conectados, pelo menos 3 dos outros expositores, e eu vou pedir agora, então, que cada um deles, caso queira, possa dirigir a palavra a vocês. Se quiserem comentar algo do que estude, ficarem à vontade. Se quiserem também se apresentar brevemente, também poderão. Então, aí Gilberto, Leialdo e Johannes, eu não estabeleci uma ordem, mas quem de vocês quiser. Johannes, você quer nos dar a honra de dirigir, de te ouvir? Só liga o microfone. Então, pensando na introdução que você fez sobre esse projeto do estudo daquela cristologia do Antigo Testamento, linguagem teológica, mas eu gostaria de ter estado presente naquela caminhada a Emaús. Se a gente pensa 11 quilômetros, mais ou menos, numa velocidade de caminhada normal, talvez umas 2 horas de caminhada, imagino o que deve ter sido aquelas 2 horas, uma exposição do Antigo Testamento como nenhum seminário, nenhum professor de seminário conseguiu fazer até hoje, provavelmente, mostrando em todas as escrituras, desde o início, como estavam falando de Jesus. Deve ter sido uma aula excelente, inesquecível. E se a gente olha para os livros do Antigo Testamento com essa perspectiva, buscando que eles, de alguma maneira, mostrem Jesus, a gente vai achar muitas indicações através de personagens que estão, de alguma maneira, mostrando, sendo um tipo de Jesus, instituições como o tabernáculo, o templo, festas que eram celebradas, que já apontam para Jesus, sacrifícios que eram realizados, já mostrando que algum dia teríamos um sacrifício por excelência, um que seria único e para sempre, quando o próprio Senhor Jesus seria sacrificado ou se sacrificaria para carregar sobre si a culpa e o pecado de todos nós. É impressionante pensar que no Antigo Testamento Jesus já está de alguma maneira sendo apresentado, e olhar para esse Jesus já presente no Antigo Testamento, acho que vai ser algo extraordinário. Enquanto você falava, Horácio, também de olhar para que isso nos transforme, primeiro eu pensei, mas como é que isso vai nos transformar? Só olhar para Jesus? Mas nós temos um lindo texto na segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, lá no final do capítulo, 2 Coríntios 3, 18, quando fala de que, olhando, já vou achar o texto, todos nós que com face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Quanto mais olharmos para Jesus, mais aquilo que vemos poderá nos transformar, e espero que isso aconteça. Se posso acrescentar mais uma palavrinha também, bem breve, me chama muito a atenção quando na primeira carta de Pedro, Pedro, que foi aluno de Jesus e ouviu provavelmente não só naquele domingo da ressurreição,
mas ouviu ao longo de 3 anos exposição de Jesus das Escrituras, esse Pedro escreve na sua primeira carta, primeiro capítulo, a partir do versículo 10, falando da salvação para nós, hoje, 1 Pedro 1, 10 em diante diz: foi a respeito dessa salvação que os profetas que falaram da graça destinada a vocês investigaram e examinaram, procurando saber o tempo, kairos, e as circunstâncias para os quais apontava o Espírito de Cristo, que neles estava, quando lhes predisse os sofrimentos de Cristo e as glórias que se seguiriam a aqueles sofrimentos. A eles foi revelado que estavam ministrando não para si próprios, mas para vocês, os leitores da carta, quando falaram das coisas que agora lhes foram anunciadas por meio daqueles que lhes pregaram o Evangelho pelo Espírito Santo enviado dos céus, coisas que até os anjos anseiam observar. Chama a atenção que os profetas estavam inspirados pelo Espírito de Cristo, que na época do Antigo Testamento já estava neles, operando neles, orientando eles, que eles sabiam, nós estamos escrevendo de algo que não estamos entendendo. Tem algo mais aqui, na nossa mensagem tem algo mais, um sentido maior, um sensus plenior. Tem algo que gostaríamos muito de saber, o que é que está incluído na nossa mensagem. Era Cristo, a salvação nele e as glórias que se seguiriam, coisas que hoje nós podemos contemplar, podemos viver. Então, realmente, acho que é um empreendimento empolgante tentar achar Jesus, reconhecer Jesus já no Antigo Testamento e ver como ele cumpre tudo o que nas Escrituras está escrito a respeito dele. Me interessa muito esse projeto Emaús. Eu acho que muita coisa boa podemos aprender a respeito do nosso Senhor. E que isso nos transforme, sim, esse deve ser o nosso desejo, a nossa oração. Obrigado. Obrigado, Johannes. O próximo expositor será o meu querido amigo e que mora aqui na minha casa, o Dr. Gilberto Piccoli. Vamos ouvi-lo também por alguns momentos. Não tenho nada a acrescentar por hora. Como eu sou ser o próximo preletor, então, aí vocês vão me ouvir talvez mais do que gostariam. Mas gostei e concordo com tudo que se falou. Precisamos mesmo ser como Jesus. Ser como Jesus e fazer como ele. Amém. Leialdo, então, recomendo dirigir aí os seus comentários. A primeira coisa eu gostaria de dizer que é importantíssimo nós estarmos, estudando a Bíblia. Sempre é importante nós estarmos buscando a palavra de Deus e, logicamente, encontrar Jesus na Bíblia é algo fascinante. E é um projeto maravilhoso. Eu creio que temos muito a crescer juntos. Todos nós vamos crescer juntos, ouvindo uns aos outros, e compartilhando aqui. Mas uma coisa que o irmão Johannes falou, que me chamou a atenção, e você também, Horácio, essa questão dos 11 quilômetros, o irmão ali até comentou, essas 2 horas que eles levaram caminhando, eu até acho que pode ter se estendido um pouquinho mais, viu? Porque conforme eles foram andando, eu acho que o passo ele foi encurtando, a velocidade foi diminuindo, porque o texto fala que queimava o coração. Então, quando você está alegre, quando você está numa conversa gostosa, você não quer que aquilo acabe nunca, quando você vê os discípulos, eles dizem que o coração deles estava queimando. Eu imagino que essa conversa, ela foi tão boa que os passos foram cada vez menores para poder ficar o máximo possível naquela conversa. Em compensação, eu vejo os 11 mesmos quilômetros que separavam Emaús de Jerusalém, depois desse encontro,
talvez eles fizeram aí o recorde mundial, né, de corrida, porque eles devem ter saído numa disparada para Jerusalém para contar para todo mundo o que eles tinham visto, o que eles tinham percebido, visto Jesus mesmo ressuscitado, as palavras e tudo mais. Você imagina, se eles levaram aí umas 2 horas e pouco para ir, a volta deve ter sido aí uma meia hora, né? Então, por quê? Porque a alegria e a felicidade de poder compartilhar desse Jesus ressurreto. E esse é um dos objetivos que nós temos nesse projeto, de que o seu coração também vai estar como o dos discípulos, né? Queimando com esse fogo do Espírito, e você também saia desses encontros com essa vontade de compartilhar, de falar, de estar divulgando a esse Jesus que se encontra ao longo da história da humanidade. Então, esse pelo menos é o meu convite, creio que é o convite de todos nós, que nós possamos estar encontrando esse Jesus e poder compartilhar com alegria e felicidade que ele é o ressurreto dentre os mortos, ele venceu a morte, ele é o nosso Salvador. Então, essas são as minhas meditações breves que eu tive aqui enquanto você estava falando aí, né, Horácio, e também Johannes. Muito bem. Eu deveria ter feito algo no início, e fui alertado aqui pela turma do bate-papo, que é explicar um pouco mais quem eu sou, né? Meu nome é Horácio Saboia Vieira, eu sou um dos presbíteros, um dos pastores da Comunidade Cristã de Brasília, congregação que funciona aqui em Brasília, como o nome diz. Temos um salão de reunião no Cruzeiro. Eu fui ordenado já há mais de 25 anos, pelo que a minha memória me diz. De formação, eu sou engenheiro civil, professor de matemática, com alguma bagagem em economia, e trabalho como auditor federal de controle externo no Tribunal de Contas da União. Mas sou apaixonado pelas escrituras desde a minha conversão aos 16 anos de idade, e venho procurando estudar, ler, aprender sobre Jesus e sobre a palavra de Deus, né? Eu sou coordenador desse projeto. Eu posso dizer que hoje começa a concretização de um sonho que eu tenho há alguns anos. Com a graça de Deus, espero que esse projeto seja a concretização desse sonho. E Gilberto, Lealdo, Johannes Bergman e outros irmãos que também participarão, são conhecidos, são amigos, alguns de longa data, outros que eu conheci há menos tempo, como o Johannes, mas já nos sentimos muito conectados, e outros participarão também da exposição, e trarão da graça que Deus tem dado a eles, né? Eu estou muito inspirado em 1 de Pedro, capítulo 4, onde nós lemos que nós devemos ser bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Uns mordomos, então, Gilberto, Johannes, eu e outros que vocês conhecerão, temos recebido cada um de uma maneira um pouco diferente da graça, dos dons, dos presentes de Deus em nossas vidas. Nós queremos repartir o que Deus tem dado a cada um de nós com liberdade e com esse foco em Jesus e na palavra de Deus. São permitidas perguntas pelo bate-papo, tá? Hoje eu não alertei o início, foi uma vantagemzinha para mim, porque eu pude expor sem maiores interrupções, mas já estou atrapalhando um pouquinho de nada a vida dos meus amigos que continuarão com as exposições, mas perguntas via o chat poderão ser feitas e algumas serão respondidas ao vivo, caso o expositor assim queira, e outras serão respondidas pelo e-mail. Se você mandar sua pergunta, mande também o seu e-mail, e aí também poderemos responder. Quero perguntar aqui ao Alexandre e ao Alan, que são os nossos dois apoios técnicos, tecnológicos, se eles querem passar mais alguma orientação quanto à transmissão, quanto ao link. Talvez fosse interessante, Alan, você explicar um pouco onde é que vai estar os vídeos gravados e como é que é o acesso. Opa, boa noite, pessoal, tudo bem?
Então, nós temos uma página no YouTube, né? Quem já está conectado aí pode se inscrever, ativar o sininho, que você vai ser notificado. Acho que o Horácio já falou a respeito que daqui a 15 dias, né? A cada 2 semanas, inicialmente, teremos a nossa live. Mas nós também temos um grupo no Facebook, com o mesmo nome. Você também pode assistir por lá. E futuramente a gente também vai pegar outras plataformas para distribuir esse mesmo conteúdo. Hoje tem uma onda do podcast, né? Então a gente consegue transformar esse áudio em podcast e colocar para rodar também. Eu acho que no mais é isso. A gente espera as interações também. Pode interagir, pode perguntar, né? Vai passar lá pelo chat e, como o Horácio falou, os preletores vão responder, né, irmãos? Acho que é isso. Uma pergunta que talvez seja de outros. Esse link que as pessoas conectaram hoje, esse mesmo link servirá para todas as transmissões? Não, é um link para cada transmissão. Tá bom. Tá? Então, quando rolar a transmissão, a gente vai atualizar o link. Mas quem ativar o sininho, né, já vai ser alertado automaticamente. Muito bem, então. A próxima live será no dia 14 de setembro. A exposição estará a cargo do Gilberto e está marcado o nosso encontro. Dia 14 de setembro, aguardem então o link que enviaremos 1 ou 2 dias antes e ouviremos então do nosso querido irmão Gilberto Pickering. E na ocasião ele poderá também se apresentar até onde acho importante. Aqui terminamos então. O Senhor abençoe a todos, obrigado que nos acompanham, e o vídeo já estará disponível no YouTube e no Facebook. Abraço, Deus abençoe a todos. Graça e paz. Tchau.